Bom, pessoal, agora a gente começa a estudar a geometria analítica tridimensional, ou seja, a gente vai começar a estudar objetos que vivem no espaço tridimensional, tá? Para falar disso, deixa eu te lembrar rapidamente, né, as coisas que nós já vimos, tá? A primeira coisa que a gente viu, né, é que quando é um eixo, lembra que é um eixo? É uma reta, né, que é orientada, existe um sentido de percurso, né, tá, na qual foi fixada uma origem, um ponto origem. Tá? A gente viu que os pontos de um eixo, então, sendo esse objeto que eu acabei de descrever, os pontos desse eixo eles se identificam com os pontos do conjunto R, né? Ou seja, com os números reais, tá certo? Ou seja, como que essa identificação se dá? Através das coordenadas dos pontos, tá bom? Então, cada coordenada, né, é um número real que corresponde a um único ponto que vive no teu eixo. Do mesmo jeito, então, a gente usou essa construção aqui, né? Nós usamos essa construção para definir coordenadas em um plano. Então, quando o π era um plano, né, o que a gente fazia? A gente pegava um ponto, que a gente dizia que era a origem, e por esse ponto nós colocávamos duas retas orientadas, dois eixos, né, que serviam como sistema de coordenadas, no sentido de que as projeções dos pontos, né, davam pontos em determinados eixos, e no fim das contas a gente via que os pontos do plano se identificavam com os pontos do conjunto que a gente chamou de R2. Né? Lembra o que é R2? É o conjunto dos pares ordenados de números reais. Então, agora quando nós formos estudar a geometria espacial, né? Geometria analítica espacial, o que a gente vai fazer? Né? Então, deixa eu tentar colocar aqui um exemplo, né? Um objeto tridimensional, tá? Isso aqui é uma caixa, né? Vocês estão vendo? E vejam que essa caixa aqui, né? A gente tem esse canto aqui, por exemplo, a gente consegue ver esse canto dessa caixa, né? Então a gente imagina aqui uma reta, né? Que passa por aqui, que contém essa quina da caixa, digamos, outra aqui e outra aqui. E lá vai ser a nossa origem. Então, esse vai ser basicamente o sistema que eu vou tentar imitar aqui, né, matematicamente, tá? Descrever do ponto de vista matemático. Tá? E isso vai fazer o papel, né, ou seja, esses três eixos aqui, esse e esse, vai fazer o papel que faziam os dois eixos no caso do plano. Né? Ou seja, vão servir para a gente introduzir coordenadas, ou seja, cada ponto do espaço vai corresponder a um trio de números reais. Então, o que a gente vai fazer? Tá, aqui, isso é o que eu vou tentar descrever agora. Se siga o meu espaço tridimensional, os seus pontos se identificam, eu vou te mostrar como, né? Com os elementos do conjunto R3, tá? R3, então estou definindo aqui, né? É o análogo de R2, né? Só que aqui existem três coordenadas, então são os trios de números reais. Então, sei lá, por exemplo, pode pegar um x igual a 0, um y igual a menos 10 e um z igual a 5, por exemplo. Isso aqui seria um elemento do teu conjunto R3. E a coisa importante a se dar conta, chamar a atenção, né, é que é importante a ordem. Por exemplo, o ponto 1, 0, 0 não é a mesma coisa que o ponto 0, 1, 0, né? A ordem em que aparecem os números aí é importante, tá bom? Então, deixa eu descrever como que a gente faz isso. Tá, só uma curiosidade, isso aqui essa letra aqui é uma letra grega chamada sigma, tá? Mas a gente não vai usar tanto essa letra. Tá, pessoal, então vamos ver como é que a gente coloca as coordenadas, né, de maneira efetiva aqui nesse espaço tridimensional. Então, a ideia é ter um espaço, né? Tem um espaço tridimensional, que é um modelo, né? Ou seja, onde a gente supostamente vive, né? Então, todos os objetos à nossa volta, tá? Então, o que a gente faz para colocar coordenadas nesse espaço? Né? A gente fixa um ponto de referência, que a gente chama O, né? Que vai ser a origem, tá? Bem como a gente fez no caso do plano. E agora, em vez de pegar duas retas perpendiculares entre si, passando por esse ponto, a gente pega três, né? Tá? A gente está no espaço tridimensional. Tá bem? Então, e a gente vai orientar essas retas, né, para obter eixos, né? Ou seja, a gente precisa dar uma direção, né, uma direção de percurso que a gente vai chamar de positiva. Vocês lembram que a gente já fez isso? Então, novamente, eu vou me referir à minha caixinha aqui para poder explicar. Então, ou seja, né, ó,
tá lá um ponto, né, que a gente pode pensar que é a origem, tá? E vai pegar uma reta, que seria desse canto aqui, a desse canto aqui e a desse canto aqui. Tá? Então, isso seria o modelo, né, no qual a gente se baseia. O que é importante se dar conta, né, que essa coisa que digamos está representada aqui, né, é um pedacinho de uma reta, claro, né? Essa reta segue, tá, digamos assim, para além dessa parede aqui, tá? Então ela segue, digamos, essa reta estaria assim, né? Quer dizer, imagina só, né? Ou seja, tem esse pedacinho que a gente está vendo, né? E tem a parte que está aqui, né? Digamos, desse lado aqui. Ou seja, é permitido essa reta, né, cruzar essa parede aqui, né? E ela segue para trás. Tá? A mesma coisa essa daqui, né? Essa reta aqui, né? Ela pode cruzar essa parede, então vai ter o lado de lá também, tá? Bem como essa reta aqui, né? Ela pode cruzar, digamos, esse piso aqui, né? Digamos, tá? E ela vai continuar para cá, assim, né? Tá? Então essa é a ideia, tá? E agora eu vou tentar representar isso, né? Para vocês verem como é que a gente representa isso numa folha de papel. Tá, pessoal, aqui eu já representei, né, um sistema aqui, tá? Essa é a representação que a gente faz normalmente, tá? Isso quer representar, né, aquele canto da caixa lá, né? Então essa reta aqui, digamos a reta que está suportando esse canto aqui seria essa, né? A que está suportando esse canto aqui seria essa, e a que está suportando, digamos, esse canto seria essa daqui, tá? E vocês vejam que eu já representei essas retas assim com as setinhas, né? Lembra, isso aqui significa a orientação da reta, né? Então, para cá eu estou indo no sentido positivo, para cá eu estou indo no sentido positivo, para cá eu estou indo no sentido positivo. E se eu caminho, né, digamos, se eu me movo ao longo desses eixos aqui no sentido contrário, bom, estou indo no sentido negativo, tá? Aqui a gente normalmente não desenha, tá? Mas, ou seja, vocês têm que imaginar, isso faz parte de entender os conceitos, né? Que essa reta, como eu comentei, né, ela tem, digamos, a parte atrás dessa parede aqui, né, tá, formada por esses dois eixos. E tenho aqui a parte de trás dessa parede aqui, formada por esse eixo e esse eixo, tá? Bem como tem uma parte, né, do espaço que está atrás, digamos, está abaixo, né, se a gente quiser colocar assim, né, dessa parede formada por esses dois eixos aqui, que representaria o piso da minha caixa, né, o chão. Tá certo? Vocês vão, é fácil fazer uma conta aqui, né, e ver que no lugar de quadrantes, como a gente estava acostumado quando a gente estudava as coisas no plano, né, tá? Ou seja, os eixos, né, dividiam o plano em 4 quadrantes. Aqui o espaço fica dividido em octantes, né? Ou seja, cada canto desses aqui tem 8 deles, né? 1, 2, 3, 4 em cima, né? E 4, digamos, no andar de baixo, tá bom? Então essas são as coisas que a gente tem que imaginar quando a gente olha para uma figura dessas, né? Representando um sistema de coordenadas cartesianos no espaço tridimensional sigma, tá? Então, deixa eu colocar aqui um pouco de nomenclatura, né? Isso é só convenção, tá, gente? Normalmente a gente coloca assim, ó, que esse aqui é o eixo X, tá? Esse aqui aponta para cá, né? Tá? Esse daqui é o eixo Y. E esse eixo vertical aqui a gente chama de eixo Z. Lembra que a nossa origem está aqui, tá? Eu já representei, né? Esses desenhos aqui significam então que essas retas são perpendiculares, todas elas entre si, tá bem? Então, qual é a ideia? Como é que agora a gente introduz as coordenadas de um ponto, né, que vive nesse espaço, tá? A gente faz o seguinte processo. Agora eu vou tentar fazer um desenho aqui para ilustrar, né? Vou pegar um ponto que vive no espaço aqui. Imagina que peguei esse ponto P aqui. Peguei esse ponto no espaço. Como que a gente vê as coordenadas dele, né? Bom, funciona assim, né?
esse ponto tem uma determinada altura, imagina, né? Ele está deslocado com relação a esse piso aqui, esse chão, né? Tá, então a gente traça uma reta passando por esse ponto, perpendicular a esse plano aqui de baixo, ou então, por exemplo, outro jeito de dizer a mesma coisa, né? Paralela a esse eixo Z aqui, tá? E essa reta vai furar esse plano aqui, digamos, que não tem altura, né? De altura zero, em algum ponto. Tá bom? Então, o que a gente faz agora? A gente pega esse ponto aqui e traça uma reta perpendicular, ou então, perdão, paralela ao eixo X. Paralela ao eixo X, tentando desenhar assim, né? Tá? E marca esse ponto aqui no eixo X. E a gente marca, agora, traçando uma reta paralela ao eixo Y, a gente passa... Opa, deixa eu arrumar aqui. Uma reta paralela ao eixo Y, passando por esse ponto aqui. Vai cortar o nosso eixo X em algum lugar, tá bom? E que outra coisa a gente faz, né? A gente pega esse segmento aqui e translada lá para o eixo Z, né? Pega esse mesmo tamanho aqui e translada lá para o eixo Z. Então vai marcar um ponto, imagina, né? Mais ou menos por aqui, né? Tá, então eu vou chamar esses pontos aqui, eu vou dar nomes especiais para eles. Tá, então esse aqui vai ser o P subíndice Z, né? Porque aparece no eixo Z. Esse aqui vai ser o P subíndice X e esse aqui vai ser o P subíndice Y, que aparece no eixo Y, tá? De maneira, o que a gente tem que imaginar aqui, né? Aqui tem que imaginar uma caixa, né? Vamos ver se essa minha caixa ficou razoável aqui, senão eu refaço o desenho, tá? Mas o que eu gostaria que vocês imaginassem é essa caixa aqui, né? Uma caixa assim, ver se não ficou torta essa caixa, não muito torta, né? Tá, então veja só, veja aí essa caixa, tá? Então quer dizer, a gente pensa nesse ponto P aqui como sendo esse vértice aqui da caixa. Aqui eu estou desenhando, digamos, na parte positiva dos eixos X, Y e Z, fica mais fácil, né? Se eu tivesse desenhado lá atrás seria um pouco mais complicado, tá bom? Então, o que acontece agora, né? Vocês vejam que ficam marcados esses 3 pontos, cada um sobre um eixo, né? E sobre cada um desses eixos a gente sabe medir, né? Ou seja, aqui, por exemplo, esse ponto PZ tem uma coordenada no eixo Z, o ponto PX tem uma coordenada no eixo X e o ponto PY tem uma coordenada no eixo Y. A gente vai pegar cada uma dessas coordenadas, cada uma delas, perdão, é um número real, e a gente vai dizer que as coordenadas do ponto P são a união, tomadas nessa ordem, né? Ou seja, a lista onde aparecem Px, a coordenada de Px, a coordenada de Py e a coordenada de Pz, tá bom? Então, como que a gente faz, né? Deixa eu tentar descrever esse processo rapidamente aqui, né? Através de uma frase, né? Então, assim, aos pontos Px, que é um ponto que vive no eixo AX, Py, que é um ponto que vive no eixo AY, e Pz, que é um ponto que vive no eixo OZ, correspondem certas coordenadas nesses eixos, tá? X, vou colocar assim, isso aqui é para representar um número agora, tá, pessoal? Coordenada X de P, YP e ZP, respectivamente, tá? Isso aqui são números reais. E definiremos, né, as coordenadas de P, que esse sim é um ponto
qualquer no espaço, né? Um ponto arbitrário no espaço, ele não vive necessariamente sobre os eixos, tá certo? Definiremos as coordenadas de P com esse trio de números reais, ou seja, de fato é um elemento daquele conjunto R3, tá certo? Então, o que normalmente a gente faz, né? Então a ideia é que a gente, por meio dessa identificação, tá? Que ela depende da escolha da origem e depende da escolha das retas, né? Ou seja, duas pessoas poderiam estabelecer coordenadas distintas no mesmo espaço sigma, né? Tá? Mas uma vez escolhido esse sistema de coordenadas, a gente tem que respeitar ele e fazer todas as nossas considerações a partir dessa escolha, tá? Mas então, uma vez escolhido esse sistema de coordenadas, a gente coloca que o sigma é igual ao R3, tá? Isso é o jeito que a gente usa, o jeito que a gente fala de coordenadas no espaço tridimensional. Tudo bem, pessoal, então agora vamos começar a usar essa identificação, né, que identifica os pontos do espaço tridimensional com os elementos do conjunto R3, tá? E agora vamos, por exemplo, né, descrever quais são as coordenadas dos pontos que vivem no eixo X. Lembro rapidamente, né, o eixo X é esse daqui, esse aqui que aponta assim, né? Tá, esse aqui é o eixo X, tá? Esse aqui é o eixo Y, e esse aqui, vertical, né, digamos, é o eixo Z, tá bem? Então, veja só, né, com essa identificação, um ponto que viva sobre o eixo X é um sujeito que vive aqui, né, tá, sobre essa reta, tá? Então, veja só como é que a gente pode pensar nesses pontos, né? Esses pontos, essa aqui é a origem, claro, né? Tá? A origem tem coordenada 0, 0, 0, tá? Agora, um ponto que vive por aqui, né? Veja que ele está por aqui, significa que a altura dele, né? A altura dele é 0, né? Tá certo? Ou seja, ele vive, voltando para a nossa caixa, né? Ele vive por aqui, né? Tá, digamos, nesse cantinho, né? Então, quer dizer, ele não tem deslocamento vertical e não tem deslocamento, digamos, na direção do eixo Y. Tá? Então, ele é um ponto que tem coordenadas, essa é a coisa a se dar conta, né? Tem coordenada Z igual a 0 e coordenada Y igual a 0, tá? Então, o X, sim, pode variar. O afastamento na direção do eixo X pode variar. Pode estar para cá, né? Pode estar para o outro lado, né? Tá? Então, isso tudo permite a gente descrever os pontos que estão no eixo X como sendo os pontos cujo trio de coordenadas, né, é do tipo X, sendo X qualquer número real, né? Mas Y e Z precisam ser 0. Então, X aqui varia nos reais. Tá? Considerações semelhantes vão dizer para a gente que o quê, né? Que os pontos que vêm no eixo Y são aqueles pontos, né? O eixo Y é esse daqui, tá? Então, não tem afastamento nessa direção e não tem afastamento na direção vertical. Então, são pontos do tipo que a primeira e a terceira coordenada são ter que ser 0. Tá? E do mesmo jeito, né? Pontos que estão sobre o eixo Z, tá? São aqueles pontos que, digamos, não estão afastados nem nessa direção nem nessa direção, tá? Então, eles só podem se mexer, né, ao longo desse eixo Z aqui, tá? Então, são pontos do tipo... e, portanto, a única coisa que vai mudar seria a terceira coordenada, né? Então, 0, 0, Z, para Z, variando nos reais. Tá? Esses aqui são ditos, né? Então, eu já tinha comentado isso, mas não tinha observado essa identificação aqui das coordenadas. Esses sujeitos aqui, esses três aqui, são ditos, né, os eixos coordenados, em analogia ao que a gente fazia quando estudava a geometria analítica plana. Tá? Agora aparecem novos elementos, né, novos objetos também que a gente vai precisar estudar aqui, que são os planos, né? Deixa eu primeiro descrever aqui no desenho o que seriam os planos coordenados. Tá? Mas os planos coordenados, eles vão ser essencialmente as paredes, né, do nosso sistema de coordenadas. Tá? Então, veja só, aqui a gente vai ter
né, os pontos que têm altura zero, ou seja, que estão colados no chão. Aqui a gente vai ter os pontos que não têm afastamento y, tá? Então eles estão colados aqui nessa parede, digamos, mais de cá, assim, tá? E tem esses outros pontos aqui, né? São aqueles pontos que não têm afastamento na direção do eixo x, tá? Esses três subconjuntos do R3 aqui são ditos os planos coordenados, tá? Então deixa eu escrever aqui. Ó. Cada um deles, né? Eu vou descrever desse jeito, tá? Então, primeiro, ó, π xy, tá? Π xy é o plano, que pode ser descrito assim, né? Ó, os pontos que vivem nesse plano, né, são esses caras que vivem aqui embaixo, né? Então, estão no piso, né? Ou seja, o x e o y deles podem variar, mas o z, né, ou seja, não podem ter altura, né? Tá? Ou seja, não tem deslocamento vertical. Então, esse π xy, né, ou plano xy, a gente fala, tá? Para x e y vivendo em R, tá? Todos esses pontos aqui, né? Os pontos que vivem nesse plano têm coordenadas desse tipo, tá? E se tem coordenada desse tipo, então vive nesse plano, tá bom? Do mesmo jeito, né? O que a gente vai fazer, né? Π, y, z vão ser os pontos que têm coordenadas do tipo y e z, ou seja, o x é 0, 0, y e z, tá? Para y e z vivendo em R, e π xz, tá? São os pontos do tipo x, 0, z, agora com x e z sendo números reais. Tá bem? Então, cada um deles, como eu falei, né, representa um desses planos, uma das paredes do nosso sistema de coordenadas. Tá bem? Então, uma coisa a observar, né? Uma coisa a observar que a gente vai generalizar depois é que a gente pode descrever isso aqui também como a seguinte coisa, né? Ó, a gente pode descrever isso aqui como sendo o conjunto dos pontos x, y, z do espaço, tá? Ou do R3, né? Tais que a última coordenada, tá vendo aqui, né? A última coordenada é 0, tá? Então esse z aqui tem que ser 0. Z igual a 0. Mesma coisa, esse aqui são os pontos x, y, z no R3, com qual a primeira coordenada igual a 0 e os x, y, z no R3 com a segunda coordenada, que é y, né, igual a 0. Então, em um certo sentido, né, vocês veem que botar uma das coordenadas igual a 0, né, a gente pode pensar, né, define um objeto dentro do espaço tridimensional que é um plano, né, que tem a cara de um plano. Tá? A gente vai ver depois que esse método, né, funciona para definir qualquer plano dentro do espaço. Ele pode estar inclinado ou não, né? Tá? Então é um pouco isso aqui que eu queria chamar a atenção. Tá? Então, novamente, esses três aqui, né, são ditos os planos coordenados. Tá, pessoal, agora a gente vai descrever alguns exemplos de subconjuntos do espaço tridimensional sigma, né? Tá? Através de relações, né, que envolvam as coordenadas dos pontos desse subconjunto. Então, por exemplo, aqui a gente tem, vou falar a respeito de planos π, né, tá? dentro desse espaço sigma. Bom, e esses planos, né, um plano dentro de sigma, a gente vai dizer que esse plano é horizontal, né? Tá? Se ele coincidir com, tá? Ou se eles são paralelos ao plano XY. Lembra que o plano XY é esse aqui da base, né? Tá? Ou seja, aqueles que têm coordenada z igual a 0.
tá? Aqueles pontos que tem coordenadas z igual a 0. Então, por exemplo, né, um plano que é horizontal, aqui eu poderia tentar representar uma parte dele assim, né? Veja. Lembra, né, que um plano é sempre uma coisa que é infinita, né? Ele vai em todas as direções, tá? Só que aqui a gente consegue desenhar só um pedaço dele, tá bom? É igual uma reta, né? Uma reta a gente desenha sempre um pedacinho. Muito bem. Então, dito isso, né? Ou seja, o plano que a gente está interessado seria o conjunto desses pontos aqui. Tá? Ou seja, o que eu estou tentando representar aqui, né? É como se fosse uma coisa a uma determinada altura, desse plano XY aqui, tá? O πxy, bom? Então significa que, como esse plano é paralelo ao plano XY, então todos os seus pontos, né? Todos esses pontos que vão nesse conjunto vermelho que está aqui, tá? São pontos que estão a uma mesma altura. Quer dizer, o que eu estou entendendo por altura, né? Tá? O valor da sua coordenada z, né? Tá certo? Então, quer dizer, a gente pode pensar esse plano aqui, ele intersecta, né? Tá vendo que esse plano, por ser paralelo, ele intersecta o eixo z em um único ponto, que é esse ponto que eu estou marcando aqui. Esse ponto, por viver no eixo z, a gente já tinha comentado, né, que os pontos do eixo z são coisas do tipo x igual a 0, y igual a 0 e z igual a um certo número, que eu vou chamar aqui de c, por exemplo. Tá? Então, um jeito de descrever esse plano horizontal aqui, que eu desenhei em vermelho, é dizer que esse plano, né, é o conjunto dos pontos do R3, x, y, z, no R3, identificando, né, claro, né, os pontos de sigma com as suas coordenadas, né, tá? Onde o z, né, a última coordenada, tá certo, desse ponto, valha exatamente aquele número c ali. Certo? Então, é como se, quando a gente varia esse C aqui, né, para Z igual a C, né, a gente vai obtendo distintos planos a diferentes alturas. Claro que aqui a altura, eu também entendo que a altura pode ser um número negativo, né, tá, nesse contexto aqui. Ok? Então, esse aí é um jeito de descrever um subconjunto através de uma equação, uma coisa que tem a ver com as suas coordenadas. Então, pessoal, um argumento similar àquele que já foi apresentado, né? Permite a gente descrever planos que são paralelos a esse plano aqui, né? Que vocês lembram. Esse aqui é o plano... Deixa eu colocar aqui os nomes dos eixos, né? Tá, então, veja que aqui, né? Eu vou desenhar um plano que eu gostaria que fosse, né? No meu desenho, é um plano que é paralelo, tá? Aquele plano de lá, né? Tá, então aqui eu vou desenhar novamente um pedaço dele, um pedaço desse plano, né? Tá, então, como eu falei, ele é infinito, vai para cima, vai para cá, né? E vai para trás em todas as direções, tá? Mas aqui eu estou tentando representar um plano paralelo, tá? Esse aqui é um plano π, que é paralelo a esse aqui, né? Então, vou botar assim, né? Aqui, nesse desenho, π é paralelo com o plano xz. Tá? Então, nesse caso, né, como é que a gente faz para descrever os pontos desse plano? Vocês vejam que esse plano, por ser paralelo a xz, vai intersectar o eixo y num único ponto. Tá? E esse único ponto, novamente, ele vai ter, por viver no eixo y, vai ter coordenada 0, um certo valor b aqui e 0. Tá? Então, os pontos aqui nesse plano são pontos que têm... são os pontos x, y, z, né? Tá? Tais que tem a segunda coordenada igual a b, tá? Sem restrição em x e em z. Então, vão ser pontos do tipo os x, y, z, tá? No R3, tais que y é igual a b. E nesse caso aqui, vamos fazer agora o caso que está faltando, né? Imagina, novamente eu vou colocar aqui os nomes dos eixos, né? O x, o z e o y. Então agora eu vou fazer um plano paralelo ao plano
YZ, né? Então seria um plano assim. Tá? Define uma parede, né? Que é paralela àquela parede lá de trás, né? Tá? YZ. Tá? Então aqui eu estou representando um plano π vermelho. Tá? E esse π ele é paralelo ao plano YZ. Tá? Então nesse caso os pontos, né? Novamente, esse ponto por ser paralelo, esse plano por ser paralelo ao plano YZ intersecta o eixo X no único ponto que tem coordenadas, digamos, Azinho, 0, 0, por viver no eixo Y, e a gente descreve então, né, em termos de uma equação envolvendo as coordenadas dos pontos do plano, como sendo os pontos que têm coordenada, a primeira coordenada igual a esse A. Bom, então conforme a gente vai variando o valor de A aqui, a gente vai obtendo distintos planos, todos eles paralelos ao plano YZ. Tá? Às vezes aqui só um abuso de notação que a gente diz, né? Ou seja, uma notação meio preguiçosa, na verdade, a gente acaba descrevendo um plano desse simplesmente pela sua equação, né? π dado pela equação y igual a b. Mesma coisa aqui, né? π dado pela equação x igual a a. Tá bom? Bem, pessoal, aqui é uma reta, tá? Ela vai ser dita vertical, reta R dentro do espaço tridimensional, se ela for paralela ou eventualmente coincidir, né, com o eixo Z. Tá? Então aqui eu procurei fazer uma reta paralela, uma reta vertical, né, paralela a esse eixo Z aqui. Essa foi a minha ideia, então ela está simbolizada, está desenhada assim, né? E a ideia é que ela vem do infinito, né? Ou seja, está longe, né? E daí ela vai descendo, em algum momento ela vai intersectar, vai furar, né, esse plano XY, tá certo? E o ponto onde ela fura, bom, é um ponto, né, que vive no plano XY, então ele tem que ter coordenadas. Lembra que nós comentamos, os pontos do plano XY são exatamente aqueles caras, né, aqueles pontos que têm terceira coordenada igual a 0. Então esse ponto aqui, ele vai ter coordenada A, B e 0. Tá? O que isso significa? Como é que a gente pode então descrever os pontos que vivem sobre essa reta aqui, né? Observa, um ponto que vive sobre essa reta, o que acontece com ele, né? Ele está a mesma distância, digamos, mesmo afastamento x, tá? Que é medido aqui, né? Tá? Do que esse ponto aqui de interseção. Tá? Então, qualquer ponto que viva aqui, né, tá a distância, digamos, a unidades da origem. Da origem não, desculpa, do plano YZ. Mesma coisa, um ponto que vive aqui, né, ele tá a distância qual, né? A mesma que essa, né? Ou seja, B unidades do plano XZ. E o que muda, né, claro, com relação a esse ponto, né? Então isso aqui vai ser um ponto que tem coordenada A, B e um outro valor de Z aqui, tá? Ou seja, a terceira coordenada que é em geral distinta de 0, né? Tá? Então, algum Z aqui, que a gente não sabe qual é, porque depende, claro, da altura desse ponto, mas o que eu quero enfatizar é que os pontos dessa reta, né? Então, aqui a gente tem uma reta R paralela OZ, então a gente consegue descrever os pontos que vivem sobre essa reta como sendo aqueles pontos que têm coordenada x igual a coordenada desse ponto de interseção, igual a coordenada x desse ponto de interseção, tem coordenada y igual a coordenada y desse ponto de interseção, tá? E tem um z que varia. Conforme z varia, a gente vai obtendo os distintos pontos da reta, tá bem? Então a gente consegue descrever essa reta, né? Tá? Então R, ela pode ser descrita dentro do espaço tridimensional como sendo o conjunto dos pontos x, y, z, onde o z tu não sabe quem é, mas o x tu sabe que tem que valer A e o y tu sabe que tem que valer B. Tá? Isso aqui, deixa eu chamar a atenção, né, que é um exemplo típico, né? É uma situação típica que vai acontecer com a gente. Quando a gente quer descrever uma reta, que agora essa reta vive dentro do espaço tridimensional, a gente precisa duas igualdades, tá? Duas equações.
a primeira aqui e a segunda. Tá? É diferente de quando a gente tentava descrever uma reta no plano, a gente precisava de apenas uma equação. Tá bom? Aqui, pessoal, para complementar o exemplo anterior, eu desenhei aqui a situação do espaço tridimensional e aqui eu tenho uma reta, tá, vermelha, né? Tá? Paralela ao eixo Y, nessa ideia. Essa reta paralela ao eixo Y vai o que, né? Vai intersectar o plano XZ em um determinado ponto, e como é um ponto do plano XZ, tá? Ele vai ter coordenadas, digamos, A. A gente sabe que a coordenada, né, do plano, a segunda coordenada, né, pelo fato dele viver sobre o plano XZ, vai ter que ser 0 e aqui C. Tá? Do mesmo jeito aqui eu tentei desenhar uma reta paralela ao eixo X, né? Tá? Aqui ficou um pouco torto o desenho realmente, né? Deveria ser um pouco mais para cá, tá? Mas de todo jeito, bom, essa reta por ser paralela ao eixo X vai intersectar o plano YZ, tá? Em um determinado ponto, que por ser um ponto do plano YZ, vai ser um ponto com coordenadas x igual a 0, y igual a um certo valor de B e z igual a um certo valor de C, um certo valor C. Tá? Muito bem, então um argumento similar àquele que eu mostrei, né? Tá? Te garante que todos os pontos que viram agora sobre essa reta aqui são pontos que tem o quê, né? Tem coordenadas x igual a A e z igual a C, sendo que a segunda coordenada, né, pode variar, não precisa ser 0, né? Tá? Para poder percorrer todas as retas. Conforme o y vai variando, né, sendo diferente de 0, tu vai obtendo os outros pontos dessa reta, para cá, né, e para o lado de lá. Tá? Mesma coisa aqui, né? Tá? Ó, a gente vai ver que todos os pontos sobre essa reta são pontos que têm coordenada y igual a b e coordenada z igual a c, sendo que a coordenada x pode variar. Conforme ela varia, a gente vai obtendo todos os pontos aqui dessa reta.